Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à minha plataforma de vídeos do YouTube. Seja muito bem-vindo à plataforma Uniub+. Sim, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje eu vou abordar um assunto muito interessante com vocês, que é o aproveitamento de dentes inclusos. Os dentes inclusos são dentes que normalmente não encontram um local adequado no rebordo alveolar e ele gera geralmente muitas dúvidas para o clínico geral ou para o especialista sobre qual conduta assumir quando o indivíduo tem um dente incluso. O tratamento preferencial para os dentes inclusos, especialmente aqueles que não têm possibilidade de aproveitamento clínico para a mastigação, ou para o sorriso, ou então para participar da fonação, o tratamento que nós mais observamos na conduta clínica de dentes inclusos é a sua extração, especialmente se ele não tem viabilidade clínica. Ou nós tiramos um dente incluso para fazer prevenção de problemas clínicos, ou esperamos o problema clínico acontecer para que você realmente proceda à sua exodontia. Porém, em alguns cenários clínicos, o dente incluso ele pode ser aproveitado. Existem algumas situações que os dentes inclusos podem ser imprescindíveis para a cavidade oral. Uma dessas possibilidades é você tentar aproveitar o dente incluso através do transplante dental. Sim, apesar da possibilidade de se utilizar quando o indivíduo perde um dente, a rotina atual, né, falando aí dessa nossa modernidade, a implantodontia ela traz uma previsibilidade muito maior na reconstrução dental. Porém, é possível, desde que você observe ou encontre algumas oportunidades clínicas, como um dente com 2/3 de raiz formada, uma área receptora favorável, é possível você realizar um transplante dental e aproveitar um dente incluso para a função mastigatória principalmente. Para que o transplante dental possa ocorrer de forma segura e com a viabilidade clínica, é importante que a área receptora ela tenha largura e volume ósseo que consiga abrigar o dente incluso. No caso aqui da região do 46, nós temos uma boa distância média distal, uma boa profundidade óssea para poder abrigar, não talvez o 48, mas o dente 18 talvez possa ser melhor aproveitado nessa região. O transplante dental, para que ele aconteça com sucesso, é desejável que o dente transplantado tenha até 2/3 de raiz formada. Se o transplante for feito com um dente com raiz formada, é necessário fazer o tratamento endodôntico o mais rápido possível. O dente transplantado tem que ficar em infraoclusão, ele precisa ficar fixo e tudo isso com o intuito de esperar que o dente tenha a generação do ligamento periodontal e ele possa ocupar uma posição de destaque no rebordo alveolar. Se ele ficar anquilosado, tudo bem, é melhor um dente anquilosado que um dente ausente. O transplante dental ele foi muito utilizado até o advento da implantodontia, mas nos tempos atuais ele é uma ótima opção para pacientes nível SUS ou de baixas condições econômicas. A outra realidade com o dente incluso no seu aproveitamento é a possibilidade do seu aproveitamento ortodôntico. E a tática mais utilizada é o tracionamento com auxílio da ortodontia. Vamos falar um pouco sobre as técnicas de tracionamento. Uma delas, uma das mais antigas, é a perfuração. Apesar de ser antiga, ela ainda pode ser utilizada nos tempos atuais. Eu particularmente não gosto muito dessa tática. A perfuração exige que o cirurgião faça uma perfuração na coroa do dente, e essa perfuração, com a passagem de um fio de aço pela superfície coronária, possa promover e ajudar no tracionamento do dente. Eu particularmente não gosto muito dessa opção, porque a perfuração ela causa lesão na estrutura coronária e, dependente da habilidade do cirurgião, sempre há o risco de haver uma perfuração próxima da câmara pulpar e pode permitir, inclusive, que o fio que está exteriorizado na cavidade oral possa contaminar de forma bacteriana a dentina, levando a cárie ou ainda a uma alteração pulpar num dente incluso.
Outra opção é fazer uma laçada, fazer o laçamento do dente que está incluso. A técnica de laçamento exige uma remoção de osso ao redor da superfície da coroa do dente. Isso pode trazer alterações no periodonto do dente que vai ser laçado. O do dente vai ser tracionado através do laçamento. E observe que cenário engraçado. Não adianta você com qualquer tática de tracionamento se não houver abertura de espaço para que o dente tracionado ocupe seu lugar no rebordo alveolar, não é mesmo? Outra possibilidade técnica é a utilização de dispositivos ortodônticos que tenham mola ou ainda tenham correntes, ou você pode criar um dispositivo com fio de aço. Para que isso aconteça, né, para você utilizar um botão, você vai utilizar a tática muito convencionalmente utilizada na dentística operatória. Lembro-me muito agora de um grande amigo, meu professor Gilberto, que ele faz a seguinte pergunta para os seus alunos: você acredita na adesão? Eu acredito. Se você acredita na adesão, você pode abordar um dente incluso através de um retalho, descolamento de um retalho mucoperiostal. Normalmente você remove a espessura óssea com cinzel e martelo, ou às vezes até mesmo com bisturi você pode remover o osso ao redor da superfície coronária. É importante você fazer uma incisão e remover o capuz pericoronário. Ao remover parte do capuz, você vai ter a visão da coroa do dente-alvo para o transplante, para o tracionamento. Você faz um ataque ácido da sua superfície e aí, dependente da resina que você vai usar o adesivo, né? Você vai seguir a recomendação técnica de usar o adesivo, polimerizar ou então usar resinas autocondicionantes que você possa utilizar o tracionamento. Eu gosto muito, eu não tenho nenhuma relação de interesse com materiais dentários, mas eu utilizo geralmente resinas autocondicionantes. Para fazer esse tracionamento, eu geralmente faço uma camada de resina na superfície do dente, faço uma camada de resina no bracket ou no botão ortodôntico e faço depois um sanduíche para colagem, possibilitando ao ortodontista, junto com essa corrente ou esse fio de aço que sai da região óssea, esse fio atravessa a região periodontal, vai atravessar a gengiva, permitindo ao colega da ortodontia a plena manipulação para o tracionamento do elemento dentário. Uma outra possibilidade técnica que ajuda muito nesse tracionamento, especialmente quando o dente já tem a posição da coroa próxima do rebordo alveolar, é uma reposição apical de retalho gengival. Nós temos aqui um dente 23, que está próximo do rebordo alveolar, e a técnica de reposição apical de retalho é uma maneira de você expor a coroa do dente para que o ortodontista possa manipular livremente a sua coroa, sem necessidade de colagem imediata, de um botão ou de um bracket. Você pode, num pensamento primário, ter a vontade de fazer uma incisão e expor rapidamente a coroa do dente, como por exemplo a gente faz uma exposição por fenestração na região do palato. Você não pode se esquecer que a mucosa palatina ela é ceratinizada. Já a mucosa do rebordo alveolar, ela tem ceratina apenas na gengiva inserida. Se você faz uma incisão removendo, amputando a gengiva na região alveolar, você tende a deixar a gengiva livre na região cervical do dente que vai ser tracionado. E a tração acontece e a gengiva livre não vai proteger adequadamente a região cervical do dente. Essa reposição apical de retalho, você faz duas incisões paralelas, dobra o tecido gengival, você faz um retalho total, um retalho mucoperiostal e sutura a gengiva inserida na região cervical do dente que será tracionado. Ela fica um pouquinho esquisita nos primeiros momentos pós-operatórios, mas quando ela cicatriza, o dente incluso tracionado, ele virá com a gengiva inserida aderida na sua região cervical. Os casos de tracionamento ele costuma trazer uma complicação que é a anquilose dentária. A anquilose ela pode acontecer quando os movimentos são feitos de forma inadvertida, movimentos muito fortes que podem manter um dente que não consegue ter uma mobilidade do seu ligamento periodontal.
muitas vezes pode estar associado à falta de espaço. Às vezes o colega da ortodontia tenta tracionar o dente para um espaço protético e esse espaço protético não está amplo o suficiente para a chegada de um dente incluso. Então aqui vocês observam um caso que aparentemente havia um bom espaço, mas possivelmente essa divergência nas raízes, essa inclinação para medial da raiz da cúspide palatina do dente 14 impedia a erupção do dente 13. Algumas tentativas foram feitas para poder tentar liberar esse dente, inclusive uma osteotomia ao redor, né, uma osteotomia segmentar, tanto na região vestibular quanto na região palatina, procurando soltar esse fragmento. Cirurgia feita essa com um grande colega meu da periodontia, que é o Dr. Ricardo Beraldo. Mesmo assim, não houve sucesso. E, para minha grande surpresa, eu consegui fazer o plano para esse caso, já que não havia sucesso no tracionamento, a ideia seria a extração e colocação de um implante. Para minha surpresa, no momento da extração, o dente soltou-se e eu pude aplicar uma tática que também é possível no dente incluso, que é o chamado reimplante intencional. Você remove o dente da posição que ele estava, implanta ele para uma nova posição e, obviamente, se isso é feito respeitando o ligamento periodontal, respeitando os parâmetros oclusais, não deixando o dente com trauma, com contato prematuro, com uma boa fixação após o transplante ou esse reimplante intencional, obviamente com tratamento endodôntico, você pode ter no controle pós-operatório a manutenção e o aproveitamento do dente incluso. Então, essas são as formas de se tratar um dente incluso e seu aproveitamento sem a extração. Se você não for extrair um dente incluso e ele puder ser aproveitado, você pode fazer um transplante, um reimplante e o mais usado de todos, que é o tracionamento ortodôntico. Muito obrigado pela sua participação, espero ter contribuído com o seu crescimento profissional. Um forte abraço e até a próxima. Bons estudos! Tchau!